Já acordei, já tomei café, já passei raiva com a internet. Mais um dia normal. Eu mudei muito nos últimos 3 anos. 2, 3 anos. Muito, 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 muito. Acho que já deu pra perceber pelos temas que eu tenho trazido aqui, pelo que eu tenho falado aqui, pelo meu jeito de falar aqui. Mudei assim, absurdamente. Mudei meu cabelo, mudei meu corpo, mudei minha mentalidade, que hoje é o que eu tenho de mais precioso. Adquiri conhecimentos assim que eu jamais teria adquirido em talvez 10 anos, nesses últimos 3. Foi bem intenso, sabe? Pra quem perdeu o bonde, eu tinha trancado a minha faculdade de medicina nesses últimos 3 anos, tá? Teve a pandemia e tudo mais. Encontrei um trabalho no mundo das vendas, acabei indo mesmo parar nesse mundo empreendedor, lidando muito com pessoas, não só com clientes, mas também, né, ligando pra eles, mas liderando pessoas mesmo. E quando a gente lida com pessoas e a gente está com o olhar apurado e atento, a gente consegue aprender muita coisa. E assim, eu aprendi muito. Tanto que eu tô trazendo esses temas aqui pro canal, né? Eu trouxe o quadro novo, que é o 2 Dedos de Prosa, justamente por isso. E eu fiquei pensando esses dias, construindo várias ideias, vários roteiros de vídeo, né? Vocês sabem que eu gosto de anotar as coisas. E eu fiquei pensando em alguns temas, né? Às vezes eu tenho uns surtos de criatividade, assim, eu anoto vários temas. E aí depois eu vou construindo o roteiro desses temas em cima disso. E aí tinha um tema que eu já tava aqui pra falar há muito tempo, que foi um tema que surgiu de uma pergunta que eu me fiz. E a pergunta era a seguinte: eu aprendi muita coisa nos últimos 3 anos. Aprendi muita coisa. Mas o que de mais valioso eu aprendi nesses últimos 3 anos? Essa pergunta é interessantíssima pra mim, inclusive, porque, cara, tiveram inúmeros aprendizados, assim, que foram essenciais pra mim, assim, que me moldaram completamente. Eu jamais vou ser a mesma pessoa depois desses aprendizados. Mas teve um em específico que, sem ele, eu não estaria aqui. Sem ele, eu também não estaria olhando pra esse troféu que eu estou olhando agora, de segunda melhor vendedora da temporada, que o próprio Flávio Augusto me entregou. E é desse tema que eu quero falar hoje com vocês. Por quê? Eu já estava para construir esse roteiro de vídeo, eu anotei algumas coisas. E ontem especificamente, eu estava lendo o David Goggins, o Can't Hurt Me, que é o livro dele. Em português nada pode me ferir, né? Infelizmente, meu orçamento de estudante não me permitiu ler em inglês, mas em português eu não tô achando tão ruim, não. E pra quem não conhece, o David Goggins hoje é, por muitas pessoas, considerado um dos caras mais durões do mundo, se não o cara mais durão do mundo. Ele era bem ferrado, assim, ele veio de uma infância bem ferrada, o pai dele era alcoólatra, batia na mãe dele, batia nele, ele ficou obeso, enfim. Ele tem uma história de superação muito incrível e a mentalidade que ele criou por trás disso, né, pra se tornar quem ele se tornou, que é um cara que completou simplesmente os treinamentos mais difíceis, né, os treinamentos militares mais difíceis do mundo, é incrível, assim, incrível. Ele conta tudo nesse livro. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês comprarem também, porque esse livro vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena mesmo. Um tanto de coisa que eu risquei nele. E aí, eu lendo o David Goggins ontem, ele chegou numa parte justamente que fala sobre esse tema que eu quero falar hoje. E ele fez uma alusão, assim, perfeita, que vai muito de encontro com o que eu acredito e com o que eu vivi também. Obviamente, eu não fiz nenhum treinamento militar. Obviamente eu não fiz nenhum treinamento militar, eu acho que o meu aprendizado foi bem, assim, diferente do que o David Goggins viveu. Mas o que ele pensa e a alusão que ele fez aqui vai muito de encontro com o que eu acredito. Então, hoje a gente vai falar de autoconfiança. Já me fizeram essa pergunta no Instagram várias vezes, principalmente a galera que ainda está lá no mundo das vendas, né, e que ainda me segue, enfim, me tem como algum tipo de referência. É justamente o principal ponto e o primeiro ponto a ser construído se você quer ter alta performance no mundo das vendas, no mundo dos estudos, em tudo na sua vida. E eu vou te explicar por quê. Então, gente, na minha visão, ganhar autoconfiança é algo tão precioso para ter alta performance na vida e a principal coisa, assim, para ter alta performance na vida, porque justamente a autoconfiança, ela é uma espécie de superpoder. Quando a gente conquista essa autoconfiança, a gente entende do que a gente é capaz. Para além disso, a gente entende que a gente é muito mais capaz do que aquilo que já se torna o nosso basal. Então, quando você conquista a autoconfiança, quando você olha no espelho e fala assim, olha só do que eu sou capaz, e se eu sou capaz disso, eu sou capaz de muito mais que eu ainda nem tenho noção,
você ganha, você adquire, você conquista um certo superpoder. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que é o superpoder de acreditar em si mesmo, é o superpoder de se olhar e se enxergar como protagonista da sua própria história. E não existe nada mais valioso que isso. E foi justamente esse o meu maior aprendizado com o mundo das vendas. Justamente esse. Foi esse protagonismo que eu ganhei. Foi essa ideia, essa visão de que eu não sou vítima das circunstâncias, mas que eu sou a protagonista da minha própria história. Sou eu que faço as regras aqui, entende? Ter ganhado essa visão foi ter conquistado isso que me tornou forte. Que me tornou ainda mais corajosa pra ir atrás do que eu realmente mereço, sabe? E do que eu realmente posso, do que eu realmente sou capaz. Então, assim, construir tua autoconfiança, ela é imprescindível pra você ter uma vida de sucesso. Então, a autoconfiança, de algum modo, ela te faz ter esse superpoder de você acreditar em você mesmo. E quando você acredita em você mesmo, obviamente, você começa a fazer coisas que antes você não fazia. Você começa a ultrapassar os teus próprios limites, você começa a acreditar mais em você e fazer melhor as coisas que você já fazia. E, sobretudo, você começa a expandir para que você faça coisas que antes você não tinha coragem de fazer, ou que você acreditava não ser capaz de fazer. Então, a autoconfiança é o primeiro ponto a ser construído quando a gente fala de ter uma vida de sucesso. E quando a gente fala principalmente de ter uma vida de sucesso em alta performance. Malu, o que seria essa alta performance? Fazer o teu melhor, o teu máximo, que vai expandindo cada vez mais em todas as áreas da tua vida ou na área que você escolher ter mais foco naquilo, né? E aí, claro, vem a pergunta de $1 milhão, né? Malu, como eu faço para construir a minha autoconfiança? Então, gente, eu sou muito realista nesse ponto. Eu acho que eu bem de encontro, assim, com o que o Goggins fala. Porque eu acredito muito que a gente só consegue construir autoconfiança quando a gente tem créditos consigo mesma. Minha alusão seria a seguinte: a gente tem uma carteirinha com créditos. E a gente vai aumentando esses créditos conforme a gente vai fazendo coisas que a gente achou que não seria capaz de fazer. E fez, né? E conseguiu realizar coisas que iam ali além do que tu achava que era a tua capacidade. E são coisas que nem precisam ser tão grandes, tá? Por exemplo, conseguir aumentar todas as cargas da academia. Crédito pra mim. Agora eu sei que eu posso muito mais. Eu consegui, sei lá, estudar 8 horas no dia, coisa que eu achei que era impossível. Eu consegui ler 10 páginas, que é uma coisa assim que pra mim é super difícil. Crédito pra mim. Se eu conseguir ler 10, eu consigo ler 20. Se eu conseguir ler 20, eu consigo ler 30. Se eu conseguir ler 30, eu consigo ler 40. Então esse é o lance da autoconfiança, sabe? É algo que te ajuda a expandir tudo aquilo de capacidade que você já tem. Então é como se fosse um joguinho. Imagina que é um jogo e aí tu sempre vai passando de nível conforme tu vai ganhando essa autoconfiança, sabe? Ganhando não, conquistando, né? Então assim, eu vou contar pra vocês como que eu construí a minha autoconfiança, tá? Quando eu migrei do mundo da medicina pro mundo das vendas, obviamente tinha muita coisa que era diferente. Porém, tinha muita coisa que também exigiam habilidades que eu já tinha adquirido, que eram habilidades que são necessárias para diversas áreas da sua vida. Então, por exemplo, ser disciplinada, ter foco, conseguir ficar várias horas numa mesma atividade, conseguir lidar com pessoas. Isso tudo eram habilidades assim que eu mais ou menos já tinha uma noção vindo da medicina. Então, eu recorria sempre a créditos que eu já tinha comigo mesma todas as vezes que eu não sabia ou que eu achava que não era capaz de fazer uma coisa. Por exemplo, tá? No mundo das vendas, a gente tem produção individual e produção de equipe, pelo menos no mundo da WiseUp, né? A Wiser Sales Platform. E aí, nessa de produção individual, eu sempre tinha um limite ali que eu, sabe? Sempre tinha uma coisa que eu, cara, não passava de, sei lá, 15 vendas. Falei, caraca, será que um dia eu vou passar de 15 vendas? E aí eu comecei a tentar, comecei a fazer pequenos ajustes na rotina, comecei a ligar mais, comecei a qualificar melhor os meus clientes, né? Comecei a fazer pequenos ajustes que me permitiram ir galgando e alcançando níveis, né, e números cada vez maiores. Até eu chegar no ponto de conseguir ser premiada como a segunda melhor vendedora ali da primeira temporada, né? A gente tem meio que uns jogos lá na plataforma. E esse troféu aqui, ele materializou justamente essa ideia de que o importante não é o troféu. Pra mim, eu sempre falo isso lá no Instagram, o importante não é esse troféu, o importante é o que esse troféu significa. Ele significa que eu tive que me tornar uma pessoa diferente da que eu já era pra conquistar ele. Esse troféu materializa
justamente que eu sou uma pessoa melhor e que eu sou uma pessoa que rompi com os limites que eu achei que tinha antes, sabe? E o David Goggins, ele traz justamente isso no livro, que é o que eu queria comentar com vocês, sobre essa ideia de ir ganhando créditos consigo mesmo. Pode começar pequeno, sabe? Então, se você quer construir a tua autoconfiança, você tem que começar a cumprir mais com as coisas que você realmente estabelece pra si. E aí é importante, claro, ir subindo o padrão aos poucos. Não adianta nada, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Não adianta nada você querer começar uma dieta e querer, sei lá... Cara, vou dar um exemplo chulo, assim. Vai querer perder 10 quilos em 3 dias. Nem sei se isso é possível. Talvez seja, mas enfim, seria muita loucura da sua parte. Você tem que começar com pequenas coisas, sabe? O David Goggins até usa o exemplo aqui no livro, né? Ele até usa esse exemplo no livro, o exemplo de que, assim, às vezes a gente quer incendiar tudo, às vezes a gente quer começar com um fogo gigante. Só que pra começar um fogo gigante, você pode começar com gravetinhos pequenos. Como é que você acende o fogo? Você vai colocando gravetinhos pequenininhos ali, e aí com uma única, faísca ali, você consegue fazer uma fogueira gigante que o calor dessa fogueira depois pode simplesmente incendiar uma floresta. E a autoconfiança, ela começa justamente assim. Você vai estabelecendo metas pequenas, vai cumprindo, colocando metas maiores, e aí você vai conseguindo expandir essa tua capacidade, sabe? Isso é muito legal. O exemplo que ele fala no livro, sobre ganhando esses créditos consigo mesmo, que foi o que funcionou pra mim, por exemplo, de ir fazendo um número de vendas, depois aumentando, até ver que eu era muito mais capaz de passar muito mais tempo ligando, muito mais tempo qualificando meus clientes, eu era capaz de realmente de fazer aquilo e ganhar esse troféu, materializar isso. O que o David Goggins traz é a ideia de um pote de biscoitos. Deixa eu explicar pra vocês, segue o fio, até abri o livro aqui, ó. Ele fala assim, que por mais difícil que fosse a infância dele, porque embora os pais dele tivessem dinheiro, o pai dele, eles viviam numa casa muito conturbada, gente. Viver com violência doméstica realmente, molda a tua circuitaria neural pra você ter vários traumas ali. Depois você tem que escolher o que você vai fazer com isso, com essa ideia, com esses traumas, você vai ter que tratar, enfim. E ele fala assim, que por mais difícil que fosse a infância dele, a mãe dele sempre deixava o pote de biscoito cheio. Então ela sempre dava um jeito de ir lá e colocar um pote de biscoito e fazer com que o irmão dele e ele, conseguisse tirar um biscoito. E obviamente era um negócio assim, meu Deus, tem que tirar um biscoito. E ele apreciava, não podia pegar biscoito toda hora, enfim. E a mãe dele sempre enchia esse pote de biscoitos. E aí chega num determinado ponto, onde ele já, depois do treinamento do Buds, que é o treinamento lá militar que ele passou, ele vai correr uma corrida de 160 quilômetros sem preparação nenhuma. E aí, durante essa corrida de 160 quilômetros, que ele tinha que fazer em 24 horas, se eu não me engano, ele começa lá no final da corrida a desanimar, Então, é igual quando você tá querendo conquistar um negócio. Você vai, chega no final, começa as coisas a dar errado, ele começou a ficar desidratado, você vai desanimando. Sempre vem aquelas vozes, nossa, por que eu tô fazendo isso? Pra realmente ter essa noção do porquê eu tô fazendo isso, ele fala que a gente precisa calejar a nossa mente. A gente precisa viver coisas que vão calejar a nossa mente. E quando a gente tá com a mente calejada, quando a pergunta do porquê eu estou fazendo isso vem, a gente sabe exatamente como respondê-la. Então, é aquela história do quem tem um porquê suporta qualquer como. E aí ele fala justamente dessa questão da autoconfiança, vinda desse autoconhecimento, vindo de se conhecer, de prestar atenção em si, que também é uma coisa que eu falo pra vocês. E ele falou que realmente pra buscar essa força que ele precisava pra terminar os últimos quilômetros da corrida, ele lembrou desse pote de biscoitos. Ele lembrou e fez alusão com as coisas que ele já tinha conquistado. Então ele pensou assim, poxa, se eu já passei pelo treinamento do Buds, que é um dos treinamentos militares mais difíceis do mundo, se não o mais difícil, por que eu não posso correr esse restinho de quilômetros, Se eu já saí de um cara que era detetizador e tava com a vida toda ferrada, todo obeso, perdi peso e sou essa máquina e meu corpo é isso hoje, por que eu não consigo terminar esses quilômetros, E aí ele criou esse conceito do pote de biscoitos, que é justamente para lembrar de todas as coisas que você já conquistou e isso reforçar, isso fazer com que você reviva, e inclusive é cientificamente provado que quando você fecha os olhos e você lembra de uma cena onde você conquistou, você libera endorfinas também, então o teu cérebro, no fim das contas, ele não entende direito o que é real ou não. Se você fecha os olhos, e começa a imaginar, se eu fecho os olhos e começo a imaginar, por exemplo, do dia que eu peguei o troféu, nossa, eu vou liberar várias endorfinas aqui, lembrando exatamente dos detalhes, sabe? E ele traz
esse conceito do pote de biscoito justamente para isso. Ele fala que todo mundo precisa desses biscoitos, sabe? Todo mundo precisa ter essas conquistas no seu pote para justamente você conseguir se retroalimentar e conquistar coisas maiores mesmo, né? Ele fala assim, nem precisa ser uma vitória grande, pode ser algo pequeno. Sei que todos nós queremos a vitória plena hoje, mas quando eu estava aprendendo a ler, ficava feliz quando conseguia entender todas as palavras de um parágrafo. Sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente para passar de um nível de leitura do terceiro fundamental para um aluno de último ano do ensino médio, ou seja, ele também teve problemas assim com o avanço de educação. E ele fala assim, a pessoa não perde quase 50 quilos em 3 meses sem perder primeiro 2,5 numa semana. Todos nós precisamos de pequenas fagulhas. Todos nós precisamos de pequenas fagulhas, pequenas conquistas na vida para alimentar as grandes. Pense nas suas pequenas conquistas como gravetos. Quando você quer acender uma fogueira, você não começa pondo fogo numa tora grande, porque são as pequenas fagulhas, as que acendem pequenas fogueiras, que acabam gerando calor suficiente para incendiar uma floresta inteira. Olha só que legal, olha só que incrível. Ele fala pra você começar pequeno. Eu até falei isso aqui no vídeo de perfeccionismo. Às vezes a gente quer começar fazendo 100%, dando o nosso melhor, dando o nosso máximo, mas o nosso máximo ele vai expandindo. A gente vai melhorando. E essa autoconfiança de você ir fazendo as coisas, cumprindo com as suas metas, começando pequeno e ir conquistando pequenas coisas, vai te ajudar para que você tenha essa mentalidade vencedora do Goggins também, para que você conquiste coisas maiores, entende? Então é uma construção. Eu falo aqui, eu já falei algumas vezes que a aprovação também é uma construção. Eu uso a metáfora do muro, né? Então imagina que a tua aprovação é um muro, e aí todos os dias você vai lá pôr um tijolinho com a tua disciplina de ter estudado no final de semana, de ter resolvido mais questões, de ter aprendido um conteúdo que tu tinha muita dificuldade. E a autoconfiança é igual, é um muro, gente, é uma construção. Então cada tijolinho ali vai te ajudar a ser melhor. Então imagina que tu tá construindo a tua autoconfiança. Se tu se propõe, sei lá, a ler livros sobre o assunto, tipo esse do Goggins, livros de mentalidade que te ajudem, mas você tem muita dificuldade de ler, cara, se você leu 10 páginas, isso é um tijolinho pra você colocar no muro, isso é uma vitória. E aí, se você colocou aquele tijolinho com 10 páginas, isso vai te dar a mentalidade, vai te dar a noção de que você também pode ler 20, porque quem lê 10, lê 20 também. Então, a autoconfiança, ela te dá essa segurança de que você é capaz quando você cumpre com o que você mesmo estabeleceu pra você. E isso é simplesmente incrível. Isso é incrível porque mostra, primeiro, que você não cresce sem se calejar. Eu falei disso lá no Instagram esses dias. A dor, ela é intrínseca ao crescimento. Não tem como você fugir da tua zona de conforto sem sentir dor. E o segundo ponto, isso é incrível também, porque você vai contra a maré. Porque para pra pensar, a autoconfiança, ela é esse superpoder justamente porque o mundo inteiro já te descredita. O mundo inteiro te julga pelo que ele vê, por quanto dinheiro você tem, de onde você veio, como você parece. E é assim que o mundo vai ser sempre, gente. A gente sempre vai ser julgado externamente, sempre vai ter uma pessoa pra desacreditar, sempre vai ter uma pessoa pra te colocar pra baixo, sempre vai ter uma pessoa pra duvidar de você. Então não seja essa pessoa também, não reforce o que essa pessoa está fazendo. Seja a pessoa que acredita em você, seja a pessoa que constrói a tua autoconfiança a ponto de você conseguir entender que você é o teu potencial, você pode. Então comece hoje a encher o teu pote de biscoitos, comece hoje a estabelecer coisas, metas, processos na tua vida que vão te dar esses créditos para que você construa a tua autoconfiança e para que você não deixe o mundo te desacreditar. Muita gente já vai te desacreditar, muita gente, por exemplo, quando eu fui fazer medicina, disse para eu escolher uma coisa mais fácil, muita gente falou que medicina era coisa de rico, e mesmo assim eu acreditei em mim e continuei fazendo a minha parte. E olha só onde eu tô. Já vou sair do ciclo básico de medicina, vou me formar, vou ser médica. Então acredite em você, construa a sua autoconfiança. Pensa hoje, inclusive esse é o desafio do livro, né? No final de cada capítulo ele sugere um desafio. Pensa hoje no que você já conquistou. Pensa hoje nos biscoitinhos pequenininhos que você já tem, para que você encha o teu pote. E esses biscoitinhos pequenos, né? Esses créditos pequenos que você tem consigo mesmo, te dê mais energia, que essas pequenas conquistas sejam a tua faísca para você realmente construir algo muito maior. Então, resumindo, se alguém me perguntasse hoje o que de mais precioso eu aprendi nos últimos 3 anos, eu com certeza diria que foi eu aprendi a construir a minha autoconfiança.
E eu espero muito que com essa alusão do Goggins tenha ficado ainda mais claro o jeito que eu construí minha autoconfiança. É inegável que a gente precisa ter esses créditos com a gente mesmo pra construir realmente a nossa autoconfiança. Não dá pra negar a realidade. Então, se você é uma pessoa que, Malu, eu acho que eu não conquistei nada, tá na hora de acordar pra vida. Deu tempo, porque deu tempo pra ele, deu tempo pro Goggins construir essa autoconfiança e dá tempo pra gente também. Então pensa nos biscoitinhos que você já tem aí no seu pote, né? O que você já conquistou até aqui, que esses pequenos biscoitos vão te ajudar a conquistar muito mais. E se você ainda não conquistou, tá na hora. Tá na hora de começar a se estabelecer metas, tá na hora de crescer. E se alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de dar uma curtida aqui nesse vídeo, tá? Esse é o meu trabalho e dá muito trabalho, como eu sempre falo. Então, eu acordo mais cedo pra preparar o roteiro de vídeo, eu fico até mais tarde editando, eu concilio tudo isso com os estudos, com vendas, com tudo. Então, me ajudem aqui, dê uma curtida para o YouTube entregar cada vez mais esse vídeo pra outras pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, né, voltado pra mentalidade, para crescimento, para estudos, não deixe de se inscrever aqui no canal, que a gente tem bastante coisa nesse sentido aqui por aqui, tá bom? É isso, falei que cansei. Um beijo e até a próxima. Quando a gente confia no nosso taco, quando a gente confia na gente mesmo, a gente faz muitas metas, obviamente, mas a gente tem a tendência de acreditar muito mais. Alguém bateu na porta? Não, não foi aqui. Então, assim, Ai, cara, não sei se tá bom.